Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Desculpem o atraso, professor Newton Matos. Reta final, Escola de Sargentos das Armas. Espero que você esteja confiante, espero que você tenha se preparado bem. Caso não tenha e ainda tenha tempo, ainda tenha idade, pode utilizar isso aí como um aprendizado para que você efetivamente se prepare com melhor qualidade e maior celeridade para o próximo, né? Para aquilo que será definitivamente a sua prova de fogo e, quem sabe, torço muito por isso, certo? A sua aprovação. De antemão, agradeço a todos que estão assistindo aqui, certo? Tenho aí uma quantidade muito boa de alunos, certo? Que aguardou esse evento começar. A gente começou um pouco atrasado por problemas no meu microfone. Você pode notar que eu estou sem microfone. Eu estou pegando aqui o som da webcam para que você não possa ficar sem esse evento, tranquilo? Então, Cláudio Ortega, Anderson, Lincoln e qualquer outra pessoa que porventura queira ter o nome citado por mim nesse evento, pode aí dar um alô, né? Fala, Tainá, como é que você está? Tudo bem? Acabei chegando e vamos logo para a nossa primeira questão, certo? Se difere de Canudos, se difere de Canudos. Lembrando que Canudos é um movimento da República Oligárquica ocorrido aí no ano de 1896, durante o governo de Prudente de Moraes, no sertão da Bahia. No sertão da Bahia, perfeito? Em seus aspectos bélicos. A campanha do contestado, lembrando que o contestado aqui ocorre, se inicia, certo? Mais fortemente durante o governo de Hermes da Fonseca, no ano de 1912, se estende aí até o ano de 1916, já governo do Venceslau Braz, e é um movimento ocorrido no sul do país, entre, certo, Santa Catarina e o Paraná, em uma área de litígio, em uma área contestada, por isso a denominação contestado, ok? E Canudos, por conta, certo, das vegetações, né, principalmente os bambus que saíam ali do lago, certo, que abastecia a comunidade de Canudos, beleza? Se lhe equipara como fenômeno histórico. Ambas foram rebeliões sertanejas, ou seja, dentro de um contexto da República Velha, são movimentos rurais. São movimentos rurais. Se eu pegar o contexto da República Oligárquica, eu vou pegar aqui movimentos urbanos, e eu vou pegar aqui movimentos rurais, urbanos e rurais. Movimentos urbanos, quem é que eu tenho? Eu tenho, certo, a revolta da vacina e a revolta da chibata. Revolta da vacina e a revolta da chibata, certo? Movimentos rurais, eu tenho, certo, Canudos, eu tenho contestado e eu também tenho o banditismo social. No caso do banditismo social, certo? O cangaço se torna aí o elemento mais marcante, tranquilo? Newton, revolta da chibata, de qual ano aí, pelo amor de Deus, certo? 1910, certo? Newton, e aí, certo? A revolta da vacina,
qual é o ano, pelo amor de Deus, o ano de 1904, ok? Newton, Canudos, já tinha colocado 1896, contestado 1912, e o cangaço, ele vai percorrer, certo, praticamente toda a República Oligárquica. Esses eventos, eles têm aí um fator em comum, certo? Independente de serem eventos urbanos, independente de serem eventos rurais, independente se terem ocorrido no Rio de Janeiro, na Bahia, em Santa Catarina, no Paraná, ou percorrer o interior do Nordeste brasileiro, como é o caso, por exemplo, do cangaço, certo? Eles são movimentos ligados aqui à exclusão social. Eles são movimentos ligados à exclusão social. Beleza? Newton, mas apague tudo aí, pegue o seu marca-texto e veja que ele está com o movimento de Canudos e com o movimento do contestado. Tranquilo. Esses movimentos são movimentos rurais, certo? São movimentos rurais e eles estão ligados ao messianismo religioso. Tranquilo, o que não responde à questão. A resposta da questão é exclusão social. Por quê? Porque esse messianismo religioso aqui, ele vai ser nada mais, nada menos do que uma característica, certo? Característica. Beleza? Olha como a questão ela está se apresentando para nós. Marca-texto, outra cor, conflitos desencadeados. Ou seja, a questão está pedindo para nós aí, não quero isso, eu quero isso. A questão está pedindo para nós aí, certo? Causas. A questão está te pedindo as causas. E as causas são ligadas à exclusão social. Uma característica, o messianismo religioso. Me prove, certo? Provo. A liderança desses movimentos ficará na mão dos beatos. Certo? José Maria e João Maria, e também do famoso Antônio Conselheiro, certo? Que para a população são verdadeiros profetas, profetas populares são os beatos, né? Os beatos que anunciam, certo? Que anunciam a vinda do Messias. Nada mais é do que a vinda do Salvador. Newton, por que a vinda do Salvador, meu querido? Ora, eu estou falando aqui de comunidades com estruturas sociais baseadas na desigualdade. Então, a vida pós-morte, a ideia de um paraíso, a ideia de um redentor se faz importante para que essas pessoas, elas tenham, sem dúvida alguma, um alento para continuar a labuta diária nesta vida terrena. Então, efetivamente, sofre-se agora, se vê pessoas explorando o trabalho do outro, luxando às custas da exploração do outro, mas pode ter certeza que quando o Messias, o Salvador, vier para arrebanhar os bons,
pode ter certeza que você estará e aquele que luxou nessa vida às custas da exploração não estará. Então toma cuidado, essa questão aqui, ela pode ser considerada uma questão que faça alunos errarem, porque eu estou pedindo causas e você pode me dar aí uma característica, tranquilo? Então vamos aqui para a nossa questão de número 2, para a nossa questão de número 2. Me diga aí o que é que você precisa, me diga aí o que é que você precisa na questão de número 2. Vamos lá. O coronelismo, lembrando que o coronelismo é uma característica da república, certo? Oligárquica, da república oligárquica. Porém, não se resume a esse período de nossa história. Você vai ter práticas coronelistas em vários estados do Brasil, mesmo fora do período da República Oligárquica. E a República Oligárquica, ela vai de 1894 até o ano de 1930. 1894 até 1930. 1894, com a chegada do primeiro presidente civil, certo? Do primeiro presidente civil do nosso modelo republicano. 1930, com o golpe ou revolução ou movimento, para ficar ainda mais correto, que colocará Getúlio Vargas no poder, perdurando aí por 15 anos, tranquilo? Perfeito? E eu tenho aqui uma definição desse coronelismo, que é um sistema de reciprocidade. Me ajude que eu lhe ajudo. Me ajude que eu lhe ajudo. Esse coronelismo, ele vai se transformar em um traço marcante, extremamente necessário para alicerçar a política dos estados. Política dos estados, também conhecida como política dos governadores. Política dos governadores, que estará baseada, certo, na troca de favores. Troca de favores. Troca de favores que pode ser traduzida por reciprocidade. De um lado, os chefes municipais, né, os chefes locais, e os coronéis, que conduzem os eleitores como quem toca uma tropa de burros, certo? Se eu falo de burros, é interessante lembrar que burro é guiado pelo cabresto. Então, também dentro da República Oligárquica, eu tenho a prática do voto de cabresto, certo? O voto de cabresto. O voto de cabresto, ele será interessante para as estruturas de poder, para quem está no poder se manter no poder, porque ele tira a liberdade do voto. Você acaba tirando do indivíduo o seu poder de escolha. Haja vista que por conta aí da necessidade de sobrevivência, da necessidade de obter recursos e até mesmo da violência, o indivíduo acaba aderindo aos candidatos que são indicados pelas lideranças locais. Então, é muito importante aí a figura do coronel. Lembrando que o termo coronel, ele não é um termo recente, nem mesmo para o período, porque eu me refiro a lideranças, grandes investidores, certo? Na formação de uma espécie de exército paralelo, ocorrido durante o período regencial, que era a Guarda Nacional. Então, coronéis são aqueles que recebem uma espécie de patente, mesmo não sendo militares,
por terem financiado a Guarda Nacional no momento em que há uma grande desconfiança, certo, com o Exército Brasileiro por conta de sua origem popular. Então, meus queridos e minhas queridas, como quem toca uma tropa de burros, vai levar você aí a analisar o voto de Cabresto, né? De outro lado, a situação política dominante do Estado, que dispõe da verba pública, que dispõe do orçamento público, que dispõe da riqueza pública, que dispõe dos empregos, que dispõe dos favores, que dispõe da força policial. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, certo, de um lado o povo, do outro eu tenho as estruturas de poder que compõem o Estado, certo? E nesta relação entre o voto do povo, o apoio do povo e os favores prestados pelo Estado, eu tenho a figura do coronel como símbolo das lideranças locais, perfeito? Analisando as características do federalismo. Federalismo é forma de Estado, certo? Implantado durante a Primeira República. Essa informação contida no comando da questão, ela é equivocada. Newton, por quê? A Primeira República é a República da Espada, que vai de 1889 a 1894. Geralmente, eles juntam o período que vai de 89 até 1930 e trabalham como sendo aí uma república só, o que não é. Eu tenho características diferentes. Olha o que ele fez, certo? O autor define o coronelismo como um sistema político que expressou A para tudo, pega a caneta e tem A. O declínio da população rural, não. A população rural da época, limitada de recursos, limitada de acesso, tendo que lutar por sua sobrevivência, acabava sendo mais facilmente manipulada. Então, o item A não corresponde à nossa questão. O fortalecimento do poder público em detrimento ao poder privado. Opa, pera ainda, borrachinha bem aqui, em detrimento ao poder privado. Olha, pode ser, porque querendo ou não, ó, situação política dominante, certo? No Estado. Estado com E maiúsculo. Estado, estrutura de poder que dispõe da verba pública, que dispõe dos empregos que são públicos, que dispõe de favores oriundos de bens públicos e que dispõe da força policial que deve servir à sociedade. Então, o item B, ele é um item que nos chamaria atenção. Item C, a expansão da atividade industrial. Dentro da república oligárquica, eu tenho sim, certo, o início de uma industrialização no Brasil, não por meio de um projeto, certo? Mas eu tenho início, principalmente através da chegada dos imigrantes, principalmente oriundos da unificação das guerras de unificação da Itália e no que hoje você chama de Alemanha, ok? E um outro fator importante também é a primeira World Warrior, que é a Primeira Guerra Mundial, onde adotaremos uma política de substituição de importações. Porém, em subtração, cadê minha... Opa, acabei foi... Como é que eu diminuo isso aqui agora? E agora, que eu não sei fazer? Esperem que eu vou dar um jeito aqui. Eu acabo de... Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui, pelo amor de Deus.
Eu acabo de levar um baile aqui da. Como é que eu faço isso aqui? Vala-me Deus. Peraí que eu vou tentar aqui. Certo? Vala, como é que eu faço? Ah, apertei o. Meu irmão, só é apertar o ESC, viu? Me perdoe. Certo? Aí aqui, ó. Em subtração à atividade agrícola, mentira. Certo? A atividade agrícola é muito importante, com destaque para o café. Porém, não se elimina a importância da cana. Porém, não se elimina a importância do algodão. E também não se elimina o extrativismo, porque a borracha, né, as seringueiras, o látex também serão importantes nesse período. Ok? Continuando. A eficiência das eleições diretas. Eficiência se essas eleições não possibilitam ao votante a liberdade de voto, certo? Item é o predomínio da organização sindical. Organização sindical que vai surgindo ao longo da República Oligárquica e se fortalece nela, Vargas. Então, quando ele fala que é um predomínio, pelo contrário, aqui eu nem falo de direitos trabalhistas. E os primeiros a obterem esses direitos, eles serão direitos muito mais fictícios do que reais, e serão com mais força protegidos durante o governo Vargas, porém com outros intuitos políticos e somente para a população urbana. Então, apagando tudo, o nosso item que tinha saltado aos olhos, o item B de bola, é o item correto. Alguém aqui notou, certo, o meu desespero quando efetivamente, certo, isso aqui saiu do meu universo de formação? Pelo amor de Deus. Raíssa, beijo, meu amor, certo? Beijo, né? Tamo junto. Vitor Esteves, Eduardo Gonçalves. É normal isso acontecer demais, meu amigo, né? Eu levo aqui uma surra. Por quê? Porque o tio é idoso, né? E todos nos Fares Gabriel, tamo junto, meu querido. Certo? Assim que tiver tempo, assista, que hoje eu tô empolgado. Luan, como é que você tá? Nilton, a voz tá boa. Cara, tô fazendo um tratamento. Infelizmente, não sei se dá para notar a base de corticoide, certo? Mas tá dando certo. Olha como a voz tá legal. Mas eu tive uma crise de garganta desgraçada. Por incrível que pareça, o Lustosa não é mais velho do que eu. Olha que legal. O Lustosa, ele é mais novo do que eu. Para quem não sabe, viu? O Lustosa é mais novo do que eu. Fala, Jean Anderson, tamo junto, certo? Vamos lá? Vamos para a nossa terceira questão. Depois dessa divulgação estarrecedora, que muitos talvez não soubessem, o professor Lustosa é mais jovem do que eu. Se você achava que ele era mais velho, é porque ele está acabado, certo? Certo? Está acabado. Se eu passei. Não, isso aqui é meu rostinho acabado mesmo. Certo? Vamos junto, Gui? Tamo junto? Vamos lá? Vamos para a nossa terceira questão. Então, vem aqui comigo. Terceira questão. O exército da época tinha grande proporção de negros e mulatos entre as praças. Como não havia serviço militar obrigatório, as praças eram recrutadas quase à força entre a população pobre das cidades e do campo. Essa população era em sua maioria não branca. Deixa eu te ajudar aqui em uma coisinha. Vamos pegar aqui conceitos mais atuais, certo? População não branca seria o que talvez hoje o autor quisesse chamar de população negra. E eu gostaria de saber hoje qual é a composição da população negra. A população negra está prevista na Lei 12.288 de 2010, lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso 4, onde eu tenho os pretos, raça, cor, ok? E os pardos. Então, pardos são considerados aí parte da população negra, por conta aí, né, de nossas matrizes, daqueles elementos que compõem a sociedade brasileira.
Nós temos a composição indígena, nós temos a composição africana e nós temos também a composição europeia. O Brasil é uma verdadeira mistura. E essa mistura hoje é evidenciada e principalmente se tenta enaltecer os aspectos positivos, a contribuição positiva de cada uma dessas matrizes na formação de nossa sociedade, certo? A cultura africana, o conhecimento indígena, certo? Os traços marcantes europeus, tudo isso ajuda em nossa composição. Tranquilo? Certo? Olha o que é que eu tenho. O mecanismo de recrutamento vigente é um mecanismo de recrutamento, veja comigo, vem para cá, veja comigo, é um movimento de recrutamento segregacionista. Opa, Newton, vamos aprender a escrever. É um movimento de recrutamento segregacionista, ou seja, não igualitário, que vai fazer com que nós tenhamos dentro dessa estrutura, certo? Uma quantidade muito grande, certo? De negros compostos aí por pretos e o que hoje você chamaria de pardo. Volta, Newton. O que antes você chamaria de pardos. Tranquilo? Vem aqui comigo, meus queridos. Estamos falando na questão do final do século XIX. Século XIX, que vai aí do ano de 1801 ao ano de 1900. Então, se estamos falando aí do final do século XIX, vamos pegar aí os últimos 20 anos, 15 anos, ou seja, entre aí 1880 e 1900, ou 1885 e 1900. Você nota que nesse período, certo? 1889, mais precisamente, dia 15 de novembro, é a data escolhida para ser chamada de proclamação de nossa República, marcando assim a queda do Império Brasileiro, a queda do Império Brasileiro. Perfeito, Newton. Uma das causas da queda do Império Brasileiro é a questão escravista. Questão escravista, que se arrastava aí, certo? Por um longo período. 1831, Lei Feijó. 1850, Lei Eusébio de Queiroz. 1871, Lei Rio Branco. 1885, Lei Saraiva Cotegipe. Estas duas últimas, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, certo? Porém, a questão escravista chega ao seu ápice no dia 13 do mês de maio de 1888. Confere aí no finalzinho do século XIX, bebê. Confere, né? E essa questão escravista, ela foi ganhando força entre intelectuais, certo? Intelectuais que representam aí uma classe média, uma camada mais abastada, certo? Mas também entre populares. Dentre esses populares, eu tenho negros, certo? Tanto cativos quanto libertos. E também aqueles que foram recrutados e que estão no seio do exército, lutando pela abolição, que responderá à nossa questão. Lembrando
que essa questão escravista será o principal fator de queda do império e proclamação da república, porque muitos latifundiários, possuidores de escravos, se tornarão descontentes com a abolição da escravidão sem pagamento de indenização. Traem o império porque se sentem traídos, se voltam contra, ficam de costas para ele e acabam adotando o modelo republicano. Viram republicanos de última hora. Terceira questão, eliminando todos os garranchos que eu fiz, resposta correta, o item C de casa. E, mais do que isso, espero que você tenha entendido o raciocínio. A Lei Áurea lascou os grandes latifundiários. José Murilo de Carvalho, assim como a Lilian Schwartz, nessa obra aqui, Crise Colonial e Independência, porque pega um apanhado aqui de 1808 a 1830, não, nessa parte aqui não, é nessa aqui, ó. Pronto, não é no primeiro capítulo não, é nesse aqui. Pronto, a construção nacional, que inclusive tem a foto do Pedrinho, a cor da Pedrinho. O Pedrinho aqui já morreu. Esse Pedrinho aqui é o Dom Pedro II, filho de Leopoldina com o Dom Pedro I, certo? Esse Pedrinho aqui, ele vai sofrer muito, porque a sua política ela é alicerçada pelos grandes proprietários rurais, principalmente pelos grandes cafeicultores. Quando o Pedrinho acordou, acorda Pedrinho. Quando o Pedrinho acordou, os latifundiários já estavam contra ele, porque os latifundiários sabiam da pressão inglesa para a abolição e achavam que acorda Pedrinho iria fazer alguma coisa, como, por exemplo, já que a abolição é inevitável, lembre que a Inglaterra já tinha até ameaçado com o Bill Aberdeen de 1845. Lembre que as nossas relações na década de 60 do século XIX estavam desgastadas por conta da questão Christie, do embaixador William Christie. Lembra disso? Então acreditavam que acorda Pedrinho, já que ele sabia que não haveria, certo, como você deter a abolição, então que amenizasse-se o impacto, pagando indenização. Pagando indenização. Beleza? Tranquilo? Pagando indenização. Tranquilinho, pessoal? Perfeito? Vamos lá? Próxima questão. Ok? Próxima questão. Questão de número 4. Nos 2 primeiros séculos, o escoamento da produção dava-se pelo transporte fluvial e marítimo. Dava-se pelo transporte fluvial e marítimo. Certo? Newton, o que é que isso tem a ver? Cara, tem a ver que era assim, certo? Ora, de cabotagem. O que é isso? Aquele transporte fluvial marítimo que vai ali, ó, encostadinho, vem da terra, certo? O carregamento de mercadorias em lombo de mulas, os tropeiros, tropeirismo, tornou-se a principal forma de transporte terrestre a partir do século XVIII. Século XVIII, entre 1701 e 1800, certo? Marcante do ponto de vista global pelo iluminismo, do ponto de vista global econômico pela revolução industrial. Revolução industrial que tem como berço a Inglaterra, do Wayne Rooney, certo? Do príncipe, certo? Não sei nem se o príncipe é inglês, eu acho que ele é de Gales, mas tudo bem, né? Reino Unido.
E no Brasil, pela mineração. Mineração. Mineração que estará ligada a algumas revoltas, bebê. Revoltas, bebê. Algumas revoltas nativistas, como é o caso da Guerra dos Emboabas, como é o caso da revolta de Vila Rica, e uma revolta emancipacionista chamada de Inconfidência Mineira, certo? No caso da Guerra dos Emboabas e da revolta de Vila Rica, na primeira metade do século XVIII, no caso da Inconfidência Mineira, na segunda metade do século XVIII. Aqui eu tenho o início e auge da mineração. Aqui eu tenho o declínio. Declínio, inclusive de início com, certo, o quinto, 20%, depois com a finta, 30%, depois com a possibilidade de derrama, pelo cobramento da diferença não paga, das 100 arrobas. É claro que esse aí é o símbolo da arroba moderna. Arrobas, cerca de 15 quilos de ouro, certo? Cada arroba tem. Newton, esta derrama, inclusive, poderia ser tida com violência. Violência, guerra, sangue, chulipa, sabacu e dedada. Certo? Chulipa, sabacu e dedada. Newton, dois fatores tornam importante esta sua análise. Mineração, certo? Grande contingente. Contingente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Agora me deu uma dúvida sobre a palavra contingente, certo? Contingente. Olha, rapaz, tem contingente. Populacional. Opa! Um aumento no número de pessoas, ok? Que precisam de produtos e precisam de serviços de uma sociedade urbana com maior mobilidade social, porém ainda escravista. E é aí que vem os grandes abastecedores, os tropeiros, levando carne seca, bugiganga, faca, tecido, no lombo das mulinhas, ok? No lombo das mulas. Tranquilo? Newton. E a riqueza da mineração? Essa riqueza extraída do ouro brasileiro era enviada a Portugal na forma de imposto e servia para o pagamento do que Portugal devia à Inglaterra, que passava pelo processo de revolução industrial, como eu bem falei. Portanto, o ouro brasileiro, ele financiará boa parte da revolução industrial inglesa. Não acredito! Eu não acredito! Pois acredite, certo? Pois acredite. Tudo isso só por conta do século XVIII? Sim, papai. Tratando do período colonial, o texto aborda uma mudança da organização social brasileira, que teve como causa o avanço dos engenhos do açúcar pela região do agreste nordestino. Nada a ver. B. A interiorização decorrente da descoberta de ouro em Minas Gerais. A interiorização da colonização começa a partir do século XVII e se intensifica a partir da descoberta de ouro. Resposta correta, o item B de bunda lelê. Bunda lelê, certo? C. O desenvolvimento econômico trazido pelo café no Vale do Paraíba, que vai financiar o transporte ferroviário, meu querido. Não vai ter café transportado em lombo de mula, não. C. A transposição da Serra do Mar através da abertura de novos caminhos, ligados aí também ao transporte ferroviário. Item E. A expansão territorial possibilitada pela revisão do Tratado de Tordesilhas. Se você considera que a revisão do Tratado de Tordesilhas aí
é o Tratado de Madrid por volta de 1750, você vai ver que está totalmente aí fora do contexto. Embora também estejamos ligados aí ao século XVIII. Resposta correta, item B de bola. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Certo? É uma forma de nordestino. Certo? Nordestino. Meu professor de história da escola, ele disse que quando ele tinha 15 anos, ele estava levantando a bandeira do Fora Collor. Confesso que chorei. Doeu demais em mim. Quando o Collor foi impeachment, eu tinha 10. O que é que eu estava fazendo? Tomando Nescau e assistindo Lagoa Azul na sessão da tarde. Aliás, Nescau não. Eu não tinha dinheiro para comprar Nescau. Era suco de laranja com uma laranja e desdobrava-se aí com água. Gabriel Dalfré. Tratado dos Panos e Vinhos é um dos tratados. O famoso Tratado de Methuen. Um dos tratados. Mas Portugal ainda tinha dívidas com a Inglaterra? Inclusive, certo, da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Certo? Que ocorrerá assim, mas isso, óbvio, no período posterior, já quem está falando da mineração, né? É um dos tratados. Certo? O Vitor Esteves era um esperma. Um espermatozoide. Não quer dizer que tenha sido o melhor, mas foi o mais rápido, né? Foi o mais rápido. Professor estava com a cara pintada. Não, porque não se tinha dinheiro lá em casa para comprar tinta guache, né? Para ter noção, para quem não sabe, certo? Quando eu era mais novo, vou confessar isso agora em rede nacional, nós tínhamos uma certa dificuldade de recursos e minha avó era muito religiosa. Minha avó faleceu em 2013. Então a minha avó tinha contato com as freiras de uma congregação próxima a uma comunidade em que eu morava e as freiras faziam as hóstias, que era redondinha as hóstias, né? Só que a cartela para as hóstias serem produzidas era uma cartela quadrada. Então ficavam, né, aquele quadrado com os furos redondos. E a minha avó levava aquelas hóstias para casa. Então eu comia muito. Olha a minha alimentação. Hóstia com suco de laranja. Certo? Professor, quais revoluções deveríamos dar mais atenção? Cara, sinceramente, esse ano eu daria atenção à Revolução Constitucionalista Paulista. Por quê? Porque ela é de 1932. 1932. O ano de 1932, né, foi vivido há 90 anos. E lá você tem o voto feminino, e lá você tem a criação da justiça eleitoral, e lá você tem a Revolução Constitucionalista Paulista, que mesmo sendo derrotada, será base para a Constituição de 19... será uma pressão para a elaboração da Constituição de 34. Ok? Perfeito, Cleitinho? Deu para responder? Participem comigo. Honores, suco de laranja é bom demais. Né? Parece suco de laranja. Você nota que eu estou mais agitado? Isso é pré-treino. Daqui eu vou direto para o jiu-jitsu. Então eu estou desdobrando o meu pré-treino. Cleitinho, já na era Vargas, durante o governo provisório. Será a revolução que pressionará o governo Vargas à elaboração de uma Constituição, que será a Constituição de 34, que elegerá Vargas indiretamente, promovendo um mandato de 4 anos, com eleição para 38. Só que Vargas começa a notar que há um risco de ser derrotado, embora não seja um risco tão grande, por conta da força das oligarquias paulistas ainda dentro do cenário nacional. Inclusive, com o candidato indicado por São Paulo, Ademar de Barros, sendo um candidato aí considerado bastante forte. Aí, em 37, já lá no final do ano, o Vargas lê em rede nacional de rádio, no programa Hora do Brasil, o plano falso de invasão comunista ao Brasil, que é o Plano Cohen, certo? Que é o Plano Cohen, certo? Que é o Plano Cohen. Tranquilo? Verdade, 200 anos de independência. Embora, aí eu...
Inclusive, estive agora no Distrito Federal, certo? Onde estava presente o coração de Dom Pedro I. Mas deixa eu te dar um toque aí, o Gabriel, certo? Deixa eu te dar um toque. Quando o assunto é independência, não sei se você consegue notar, mas é muito mais fácil você cobrar o contexto da crise colonial, certo? O contexto da crise colonial, certo? Isso é muito importante. Vitor Esteves, também, uma boa efeméride. 100 anos da Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, onde há uma mudança do pensamento e a tendência a uma arte que absorvesse aquilo que era produzido na Europa e se criasse uma arte 100% nacional. Movimento que naquela época era pouco entendido, né? Com jovens figuras que acabam se tornando hoje ícones do cenário nacional, como é o caso da Tarsila do Amaral, certo? Tarsila do Amaral, que tive o prazer de, não de conhecer, mas de ver a obra O Abapuru, que está hoje exposta no Museu de Arte Latina de Buenos Aires. A minha história com o Abapuru é interessante, porque eu não sabia que ele estava em Buenos Aires, vi o museu, entrei e me deparei com ele. Ok? Sobre as tribos indígenas, eu acho que já é um tema, não que seja menos ou mais relevante. Sobre as tribos em si, não, mas sobre o contato do europeu com esses indígenas, sim. Certo? Perfeito? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Quinta. Esses escravos tinham mobilidade para circular na cidade, já que precisavam encontrar trabalho para juntar certo quantia em dinheiro que deveria ser entregue ao proprietário, certo? Além, é claro, estamos falando aqui do escravo de ganho. Escravo tigre é aquele que levava os dejetos para serem escoados. Escravo de eito é o das lavouras. Escravo da liteira é aquele que carregava os seus senhores naquela espécie de carruagem, só que erguida por seres humanos. E escravo doméstico geralmente são aqueles que fazem as atribuições domésticas na casa de seus senhores. Então, a resposta aqui é escravo de ganho. Escravo de ganho. Escravo de ganho. Um exemplo de escravos de ganho. Depois você pesquisa, são as negras de tabuleiro. Depois dá uma pesquisada, papai. São as negras de tabuleiro. Resposta da questão número 5, direta. Mortal. Como o corte de uma faca guinso. Aliás, eu acho que vocês não são nem do tempo de uma faca guinso, né? Dom Pedro teve o seu coração retirado do seu corpo, mantido em uma grande quantidade de produtos químicos como formol, e foi recebido agora no bicentenário, mesmo com toda a desconfiança portuguesa sobre a capacidade do Brasil de proteger o coração de Dom Pedro, que lá para Portugal é Dom Pedro IV, né? E foi recebido com honras de chefe de Estado, certo? Honras de chefe de Estado. Vou acabar meu pré-treino agora não, senão eu vou ficar muito agitado. Muito louco, muito louco. Certo? Vamos lá, próxima questão. Próxima questão, meu querido. Sexta! Leia o texto assim. Seria muito difícil prever no início de 29 que, após a presidência relativamente tranquila de Washington Luiz, antes de Washington Luiz, Arthur Bernardes. Não foi tão tranquilo. Antes de Arthur Bernardes, de 1918 a 1922, Epitácio Pessoa. Antes do Epitácio Pessoa, Venceslau Braz. Antes do Venceslau Braz, Hermes da Fonseca. Antes do Hermes da Fonseca, Afonso Pena, que morre e é substituído pelo Nilo Peçanha, de 1800
1906 a de 1906 a 1910. Antes, o Rodrigues Alves, de 1902 a 1906. Antes, o Campos Salles, de 1898 a 1902. E antes, o Prudente de Moraes, de 1800... Volta, Chapo! De 1894 a 1898. Então, 1894, 98, Prudente de Moraes, tema mais relevante, a Guerra de Canudos. Campos Salles, 1898, 1902, temas mais relevantes, Fão de Loan e política dos governadores, certo? Rodrigues Alves, tema mais relevante, a reurbanização do Rio de Janeiro e a revolta da vacina, certo? Aí aqui eu tenho quem, efetivamente falando? Nilo Peçanha e Afonso Pena, certo? Aí eu tenho um acordo com os cafeicultores, o convênio de Taubaté, certo? Aqui, meus queridos, Hermes da Fonseca, a revolta da Chibata, e mesmo não sendo durante o seu governo, mas em sua campanha, a campanha civilista. Aqui, Venceslau Braz, guerra, gripe e greve. A greve de 17, a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial. Epitácio Pessoa, aí o início do movimento tenentista. O Arthur Bernardes, esse vai ter um problema grande com os militares. E o Washington Luiz, presidência. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Sim, que vai ser ele. Aquele que será o último presidente da República Oligárquica. Crise de 29 nos Estados Unidos. O dólarzinho deixa de aparecer e o cafezinho deixa de ser vendido. Ok? Venha cá, bebê. Venha cá, bebê. Venha comigo, criança. Venha comigo. Certo? Vamos lá. Seria muito difícil prever no início de 1929 que após a presidência relativamente tranquila de Washington Luiz, surgiria uma forte cisão entre as elites dos grandes estados. Mais ainda que essa cisão acabaria por levar ao fim a Primeira República, que você já sabe, né? Chamam de Primeira República uma junção da República da Espada e da República Oligárquica. Uau! Assinale a opção que identifica corretamente acontecimentos da era Vargas, certo? Que sucedeu. Oxe, papai, que veio depois. Era Vargas. De 1930. Opa, olha a borracha. Ixi, eu apareci para você também, sabia? Ajeitar aqui a borrachinha. Deixa eu ajeitar a borracha maldita. Borracha. Apaga a borracha. Olha, apagar tudo aqui. Opa, apagou tudo, né, safadinha? 1930. Lá ficou uma lista. Peraí. Até isso. Tá dizendo que não tem nada para pagar. Jesus, o que aconteceu? O que aconteceu? Vou riscar tudo aqui para ter o que apagar. Não consigo apagar mais as coisas. Fala, meu Deus. Mais uma vez aquele momento, né? De desespero em que eu me faço de doido. Riscar com marca-texto aqui. Eu me faço de doido. Opa, apaga. Oh, consegui. Muito fácil. Sou um dominador da tecnologia. Dominador. Certo? Vamos ver se eu consigo escrever agora, né? Porque eu já estou ficando puto. 1930, 1900 e forever, sim. Forever, sim. Certo? O que é que eu tenho aí, né? O que é que eu tenho aí? Certo? Olha a galera aqui frescando aqui, ó. Certo? Pede o Dom Pedro para devolver nosso ouro, né? Já não era mais com ele naquele momento, né? Era com Dom José I. Certo? O inimigo está agindo no marca-texto. O inimigo agiu foi em tudo aqui. Acho que essa tela está possuída. Maldita tela.
Maldita tela, maldita tela. Tá possuída. Possuída de conteúdos. Tomara que não tem mais problema, né? O Cleitinho tá dizendo que pensou que eu queimava até torrar. Puta que pariu, mas tu é doido, né? Nada contra. Nada contra, Cleitinho. Mas não. Não queima até torrar, né? Não queima até torrar. Certo? Dizem que o professor Arruda que é conhecido como o Sol das 11, né? O Sol das 11. Que é aquele sol, o sol das 9 horas. Que não parece que queima, mas queima e provoca marcas. Certo? E coloca marcas. Vamos lá. A terceira opção que identifica corretamente acontecimentos da Era Vargas que sucedeu à Primeira República. Ui, papai. Vamos lá. E tem a Getúlio Vargas deu início ao processo de industrialização do país. E a obra emblemática da sua política econômica foi a usina siderúrgica de Volta Redonda. Perfeito. Ok. Inclusive, o financiamento dos Estados Unidos. Por conta da nossa participação na Segunda World War, Segunda Guerra Mundial. Lembrando que Vargas foi eleito pela Aliança Liberal. Aliança Liberal, que era composta por Rio Grande do Sul, de Ponta Grossa para lá e de Passo Fundo para cá. Certo? Minas Gerais, uai. Um trem certinho que vai tentar governar o Brasil e pela Paraíba. Paraíba, cujo sotaque não imitarei. Em contestação às novelas da Globo. Porque novela da Globo acha que todo nordestino fala igual. Eu sou nordestino, porra! E eu não falo de ti, para onde vim, de onde vou, porque tu estás aqui. Eu não falo assim. Eu falo para onde eu vou, de onde eu venho, porque eu sou cearense, baiano, pernambucano, paraibano, norte rio-grandense, sergipano, maranhense. Isso é o Nordeste, piauiense. E cada um tem um sotaque. Então, Globo, pelo amor de Deus, para de tentar fazer novela em que todos os nordestinos falam de onde tu veio. Não! Nem todo nordestino fala ti, e os que falam são lindos. Mas não são todos. Aqui no Ceará tem uma região chamada Cariri, onde fica a cidade de Juazeiro, do padre Cícero Romão Batista. Lá eles falam de, mas eu sou de Fortaleza. E eu falo de, pelo amor de Deus. Certo? De. Newton. Inclusive vem daqui o vice, João Pessoa. E é o assassinato dele que mobilizará aí a chegada de Vargas ao poder. Lembrando que o GG, Getúlio Vargas, vai disputar a presidência em 30 com o Júlio Prestes. Não é o Luiz Carlos. Que Luiz Carlos, Newton? Luiz Carlos Prestes, não, Luiz Carlos do Raça Negra, né? Luiz Carlos do Raça Negra, né? Tema da Maria da Paz, na novela da Globo, porque eu assisto, né? Novela da Globo. Mas aqui é o Júlio Prestes, não é o Luiz Carlos, nem o do Raça Negra, nem o Luiz Carlos Prestes. E a resposta da questão é item A de aí dentro, né? A de aí dentro. Perfeito? Ó, a Tainá diz que é carioca e fala biscoito, né? O senhor parece acreano falando. Por que eu pareço acreano falando? Porque o Acre, ele é colonizado durante... Colonização é um termo muito foda, né? Ele é invadido durante o primeiro ciclo da borracha, ali por volta, né, do final do século XIX e início do século XX, segunda etapa do processo de revolução industrial, por conta das seringueiras. Quando o Goodyear,
Goodyear descobre aí o processo de vulcanização, né? Né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Negada novela da Globo. Todo mundo fala igual. Todo mundo faz igual. Janderson, PMCE vem aí, viu, tio Newton? 100.000 vagas. 850 para homens, 150 para mulheres, contando aí, óbvio, os cotistas, né? Os cotistas, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E, por favor, né, os safados, safadinhas. Ó, eu tenho mais gente assistindo do que like. Então é porque vocês querem mesmo é que eu não dê mais aula aqui, né? Eu já tenho pouco evento, tem professor que tem 10, 12, me dão um evento por semana, e olhe lá, esmirrado, aí você ainda não deixa o like, né? Eu tô dizendo, eu tô saindo do Alfabom. Esse negócio de você não deixar o like vai me botar para fora, certo? Eu conheço um professor que explica um pouco dessa questão de sotaque nordeste. Eu também posso explicar, mas muito mais voltado para o professor de português, né? Vou fazer um churrasco após a minha aprovação. O professor Arruda pediu picanha. O que o senhor irá querer? Sou pobre, pode ser carne de lata, fiambre. Pois ele falou que churrasco vegano não entra. O Arruda é vegano. Certo? O Arruda é vegano. Vamos para a nossa próxima questão. Esse negócio aqui está me deixando tonto, viu? Eu tô tonto com esse negócio aqui. Esse bicho esse bicho não é de Deus, não. Certo? Não vou dizer o nome da marca, Horus. Esse bicho aqui é bom, viu? Vamos lá. 7. O golpe civil-militar de 64. Ok? Aí, meu irmãozinho, se chamar de golpe, de revolução, o problema aí não é seu, né? No Brasil, provocou uma ruptura violenta no sistema democrático vigente desde 46, inclusive com Constituição, né? 46. O país passou a ser governado por generais escolhidos pelo Congresso Nacional em eleições indiretas e sem a participação popular. Uma das formas jurídicas mais frequentes empregadas pelo regime para a garantia da governabilidade deu-se por meio da decretação dos atos institucionais, que brotam do poder executivo, mas que são atos aí que têm o poder de legislar, né? Que tem a função de legislar. Ok? Marca texto. Ele quer incorreta. Ele quer incorreta. Beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no negócio, né? Cadê meus likes? Cadê meus likes? Gente está falando Castelo Branco. Castelo Branco? Humberto de Alencar Castelo Branco. Presidente cearense. O único presidente cearense. Certo? Presidente cearense. Não, eu vou ser botado para fora dessa empresa. Eu já estou dizendo, eu só tenho um evento por semana. Já estão dizendo, Nilton, sai, peça logo para sair. E tem a ditadura civil-militar extinguiu os partidos políticos e cancelou seus respectivos registros através do ato institucional número 2. Extinguiu os partidos existentes e estabeleceu o sistema bipartidário. Arena, MDB. B. A ditadura civil-militar realizou escassos investimentos, tanto em obras de infraestrutura rodoviária quanto em sistema de comunicação. Está aqui o item errado. Por quê? Inclusive, esses investimentos são feitos através do endividamento, certo? Eles não são escassos, eles são volumosos. E muitos eles são afetados pela corrupção, viu? Para você não acreditar que durante o governo militar não houve corrupção. Item C de queijo, para você que vai fazer aí, né, concursos com língua portuguesa. Aprenda com o tio, C de queijo. A lei de anistia de 79 concedeu anistia política a todos aqueles que cometeram crimes políticos ou conexo com estes no período compreendido entre 61 e 79, em regra, certo? Porque alguns crimes não são tidos como políticos, mas está correto. D. Pelo ato institucional número 5, governo Costa e Silva, governo breve, o regime militar suspendeu, entre outros, as garantias constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, que são garantias concedidas a alguns funcionários públicos. No caso da vitaliciedade e inamovibilidade, ao Poder Judiciário.
bem como de exercício em função por prazo certo, correto. Certo? Item E. As graves violações de direitos humanos, sobretudo a aplicação de tortura às detenções ilegais e os desaparecimentos de opositores, foram práticas sistemáticas durante grande parte desse período. Infelizmente, você querendo ou não, é resultado de estudo e pesquisa, principalmente da Comissão Nacional da Verdade. Ok? Tranquilo? Então, a resposta... Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo, né? Tô bonito, né? Bonito. Oi. Certo? Resposta da questão, o item B de bola. Ou, se preferir, B de Boston. B de Boston. Certo? B de Boston, porque eles querem o item incorreto. Eles querem o item incorreto. Mas se não desistir de ir pro jiu-jitsu, ó. Batendo cansaço. Mas eu... Certo? Oitavo. Durante a Primeira República, você já sabe, né? 1889 a 1930, as práticas políticas assentadas no denominado sistema coronelista estiveram muito presentes. Em relação às características do coronelismo, assinale a alternativa correta. Item A. Era garantida as liberdades individuais durante as votações. Ai, tá, e daí doido. O sistema coronelista primava pela lisura, honestidade e transparência, né? O coronelismo só esteve presente nas regiões menos favorecidas. Não, sul do país tem o caudilismo, que é o similar ao coronelismo, né? Que é a estrutura coronelista de lá. D. O coronelismo estava profundamente vinculado à denominada política dos governadores ou política dos estados. Sim, é um dos alicerces dessa política. Resposta correta, o item D de dado. Item E. Uma das características do sistema coronelista foi a não utilização, tá errado, né? Não, de mecanismos violentos como forma de pressão sobre os eleitores. Então, em marca-texto, todos os trechos que deixam os itens errados. E resposta correta, o item D de dado. E aqui você, né? Andes de Chumbo, Costa e Silva e Médici, exatamente. Exatamente. Professor, tiveram quantos aprovados na ESA ano passado? Como assim, quantos aprovados? A ESA preencheu o seu número de vagas. Preencheu o seu número de vagas. Porra. Né? Umas 1000 vaguinhas. Se essa foi a pergunta, né? Tal, beleza. D de essa. Não vou nem falar, não vou nem perguntar. Deve ser aí uma pegadinha. Vamos lá. Próxima questão, 9ª. As diretas já, né, ali em 1983, 1984, já foi um dos maiores movimentos de mobilização e politização da sociedade brasileira. Acerca desse grande movimento político nacional, se não é a alternativa correta. Foi uma mobilização popular que redundou na renúncia de Jânio Quadros. Não, ela ocorre durante a ditadura civil-militar, certo? Jânio Quadros renuncia antes da ditadura. É o que dará início ao governo João Goulart, toda aquela pressão para João Goulart não assumir. Ele assume e é ele que sofre o golpe. Foi um movimento de camadas médias nacionais de defesa da intervenção militar em 64. Não, certo? É um movimento que pedia eleição direta para presidente da República por meio da aprovação da emenda constitucional proposta pelo deputado MDBista Dante de Oliveira. Foi uma mobilização desencadeada com o objetivo de garantir a posse de Juscelino Kubitschek em 56. Não, certo? Embora eu tenha aqui um golpe pela legalidade defendido pelo Marechal Henrique Teixeira Lott em 1956, mas é fora do contexto, né? Minhas orelhas estão dormentes, certo? Mas não tem nada a ver com o contexto, entenderam? Trata-se de um movimento político articulado pelos seguidores do queremismo? Não, é outro contexto também, que é o contexto Era Vargas, né? Minha orelha está dormente. Item E. Foi um movimento ocorrido na década de 80, 83, 84, e envolveu grande parte da sociedade brasileira em defesa do voto direto, por isso o nome diretas. Já. Coisa que não ocorreria, né? As eleições elas seriam feitas em 1985, mas o voto seria indireto. Eleições para presidente com voto direto só em 1989.
cujo, né, eleito foi o Fernando Collor de Mello, numa disputa em segundo turno contra o Luiz Inácio Lula da Silva, né? E o professor da Tainá, em 92, chegar para o meio da rua, certo? Pedir para o Collor ser retirado do poder. O professor pode falar um pouco sobre o golpe da legalidade? É o golpe que vai garantir a posse do presidente Juscelino Kubitschek, porque na época já havia uma forte pressão para que os militares assumissem o poder. Juscelino Kubitschek fica no poder ali, né? Final da década de 50, eleito em 55, fica de 56 a 60, e vai ser aí o responsável pelo plano de metas 50 anos em si, né? Industrialização, atração de empresas privadas e também, efetivamente, a construção de Brasília. Mas não dá para a gente falar um pouco mais sobre isso, porque são 11h27, a gente só tem 3 minutinhos e tem mais uma questão, né? Então vamos lá para a nossa última questão do evento de hoje. Em 1844, rapaz, ano da tarifa Alves Branco, no Brasil foi criada uma nova tarifa alfandegária sobre produtos importados que, variando entre 30% e 60%, favoreceu a criação de indústrias, bancos, ferrovias, mineradoras, etc. Ela ficou conhecida pelo nome do seu criador, que era o então ministro da Fazenda, Alves Branco, embora muitas pessoas associem ao Barão de Mauá, porque o Barão de Mauá ele foi responsável pelo surto industrial baseado em capital privado ocorrido durante o Segundo Reinado, gerando até uma rusga dele com o imperador Dom Pedro II. O imperador Dom Pedro II. Barão de Mauá, também conhecido como, aprende a escrever, Niltinho, também conhecido como Irineu, aquele que te industrializou, Evangelista de Souza. Muita gente diz que ele morreu pobre, mas pobre é uma palavra muito pesada. Pobre sou eu. Ele morreu numa condição financeira razoável, fazendo sabe o quê? Era corretor. Corretor de imóveis, corretor de seguros, não, corretor de café. Ele fazia ali o link entre os grandes cafeicultores e principalmente o Estado. Tranquilo? Então, meus queridos, 10 questões resolvidas. Espero que eu tenha Irineu, aquele que te industrializou, né? Que te industrializou. Pessoal, só lembrando, né? Quem quiser me adicionar aí no Instagram, podia estar roubando, podia estar matando, @prof.newtonmatos, @prof.newtonmatos, certo? Só é dizer que você me viu no evento AlphaCon, que você será adicionado. Beijo no coração, tudo de bom. Pegar meu kimono, pegar minha restguarda e partiu o jiu-jitsu. Beijão, valeu.